Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um dia que fez o Senhor. Estamos gratos a Deus por essa oportunidade que estamos aqui para trazer mais uma vez no seu tempo com o Pai, tanto no YouTube como no Instagram, para trazer uma palavra de Deus e também uma oração para as nossas vidas. Hoje vamos ler aqui no livro de Jó, no capítulo 42, que é bastante conhecido, esse texto. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Aqui Jó já tinha passado todo aquele trajeto da sua vida. A história de Jó é uma das histórias mais conhecidas. Até as pessoas que não são evangélicas conhecem a história desse homem que tanto sofreu, que padeceu, não sabia o que estava acontecendo no reino espiritual, mas havia uma guerra travada. Havia ali uma permissão de Deus para que o inimigo ele tirasse os bens de Jó, tirasse tudo de Jó. E Jó estava sendo provado, mas mesmo sem saber, Jó perseverou em ser fiel a Deus. A fidelidade de Jó foi testada, mas Jó foi fiel em tudo. Em tudo, Jó não pecou. Mesmo chegando uma fase onde ele questionou, perguntou, queria saber o que foi que ele tinha feito para estar sofrendo daquela forma, pois ele não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. E muitas vezes acontece também conosco. A gente precisa ser fiel a Deus, independente do que estiver acontecendo, pois muitas das vezes a gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, mas as nossas guerras às vezes estão travadas e precisamos ser vencedores. E através da nossa fé, da nossa dedicação a Deus, da nossa forma de responder, de resolver cada situação, cada problema, nós somos vencedores em Cristo Jesus. No capítulo 1 de Jó, no versículo 8, a gente vê que a passagem mais descrita aqui, quando diz: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desvia-se do mal. Ali foi quando o Senhor estava entre essa reunião com Deus, com os anjos, apareceu no meio Satanás, e o Senhor perguntou, e ele disse assim também, não é? Versículo 10, porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tens? Aí agora começa toda a trajetória. E o inimigo ali questiona, porque Deus tinha cercado de bênção, e disse, como se ele dissesse assim: ele é assim porque o Senhor deixou ele rico, porque ele tem muitas coisas, muitos bens. Aí Deus permitiu que ele fosse lá e tocasse tudo de Jó. E num dia só, Jó perdeu tudo. Mas interessante que ele não negou a sua fé. Ele permaneceu em Deus. E lá no finalzinho do primeiro capítulo, a gente já começa a entender. Então Jó, no versículo 20, então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rasgou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não atribuiu a Deus falta alguma, mas ficou perseverante. Ele disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Tudo é permissão de Deus. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Se Deus quiser, Deus muda a situação. Se Deus não quiser, Deus permite para que a nossa fé possa ser testada e provada. A cada estágio nós crescemos se perseveramos em fé, não desistindo, não abandonando,
não blasfemando do Deus Todo-Poderoso, porque Jó não fez isso. Inclusive até a esposa dele disse: rapaz, deixa esse ter Deus e morre, que sofrimento tu estás. E se passou ali, depois chegam os amigos de Jó, perto dele, com cada um diz uma coisa, cada um cria uma situação para julgar, outro para dizer: foi Deus, estás passando por algum castigo, veja o que está acontecendo aí. Mas Jó, ele ficou firme em Deus. E quando chega no capítulo 42, ele tem uma resposta tremenda, quando ele diz assim: bem sei eu que tudo podes. Ele está falando do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando Deus começa, no capítulo 41, a se revelar da sua grandeza para Jó. E ali Jó escuta e depois diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus está no controle, Deus está na situação, e quando Ele quer, o tempo é dele para agir, a hora é dele para agir, na hora certa Ele age, mas precisa do momento da prova. Tem esse momento de prova, de dificuldade que todos nós podemos passar. Vai ter um tempo que vamos passar por uma dificuldade, mas devemos ser fiel a Deus até o final e chegar um tempo em que Deus irá exaltar. A gente olha aqui que essa humildade de Jó perante Deus, porque Deus se revelou de uma forma tremenda a ele, e como se Deus dissesse: eu estou no controle, Jó, tem paciência, espera, vai acontecer alguma coisa. Aí Jó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Aquilo que Deus pensou ao teu respeito, aquilo que Deus tem para você, ninguém pode impedir. Aguarda, fica tranquilo, se foi Deus que falou, se Deus prometeu, vai chegar o tempo, mesmo que pareça que, como um Jó, você perdeu tudo, esteja um redemoinho na sua vida. Mas não se desespere, guarde a fé, segure. Vai aparecer amigos e também inimigos. Mas interessante, o que me chama a atenção na história de Jó também, que apareceu não foi os inimigos, foram os amigos de Jó, que chegaram para ele, a maioria dele, criticaram, zombaram, disseram: vê aí, Jó, se tem algum pecado escondido, alguma coisa, confessa o teu pecado, porque talvez o Senhor vai te livrar. Mas nessas horas difíceis não parece que ninguém para nos ajudar. E alguns acusam, outros chegam para dizer que a culpa é nossa e tantas outras coisas. Mas se a gente perseverar, podemos dizer feito Jó: eu sei que meu Redentor vive e por fim ele se levantará. E no final do capítulo 42, interessante que aquelas pessoas que zombavam, criticavam de Jó, Jó teve aqui mais um ensinamento para a gente, porque a palavra diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Deus mudou todo o quadro, toda a situação. Mas eu vou ler para você no versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Não foi os seus inimigos, continuou sendo seu amigo, mesmo fazendo o que fizeram, falando o que queriam de Jó, sobre até pecado, julgaram ele. Mas Jó continuou fazendo a vontade de Deus. Que exemplo, né? E ele orava pelos seus amigos, não eram inimigos de Jó. Muitas vezes somos traídos pelos amigos, as pessoas mais próximas de nós. Lembra de José? Tinha os amigos ali, os irmãos, nem amigos, eram irmãos de José. O acusaram, venderam injustamente, tentaram até matar ele, pensaram em matar. Mas José não trocou o mal por mal. Venceu o mal com o bem. Quando ele estava lá como governador, que os irmãos chegaram, ele não trocou aquele mal que fizeram a ele. Mas ele reconheceu de que foi a mão de Deus que permitiu que ele estivesse ali. E toda a história dele, ele atribuiu a Deus, a permissão de Deus, o cuidado de Deus. E para algum fim, mesmo sofrimento, pode trazer para que seja um benefício para nós mesmos, para alguém que esteja de lado.
A Bíblia diz aqui em Jó que Jó orava pelos seus amigos, supostos amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele estava orando, quando ele estava em oração pelos seus amigos, por aquelas pessoas que não lhe davam nada. Mas interessante o poder da oração. Jó estava em oração quando Deus fez o milagre. Quando Deus fez o milagre na vida de Jó, retribuiu, abençoou Jó e mandou tudo em dobro. Foi justamente no momento que Jó estava orando. Como é importante orarmos. A oração tem esse poder. Nós devemos que, no meio da prova, devemos ter essa consciência de que precisamos estar em oração. No meio da dificuldade, não desistir, não voltar atrás, mas continuar orando, perseverando em Deus. Porque no momento certo, Deus vai fazer. No momento certo, Deus vai agir. Imagina se Jó agora entrasse em desespero no meio da história e desistisse. Não orasse, não persistisse com a sua fé ali em Deus. Mas a Bíblia diz que Jó orava quando Deus deu tudo em dobro. Jó estava orando pelos seus amigos, por aquelas pessoas que não estavam compreendendo que não era pecado dele, que não era algo que estava acontecendo, que ele tinha causado, mas sim algo que Deus tinha permitido que o inimigo tocasse em tudo de Jó. O inimigo tomou, mas Deus deu em dobro a Jó. Creia nessa palavra também, porque eu creio, eu vivo essa palavra. Se algo acontece, é porque Deus, Ele permite, porque Deus tem o melhor. Então creia, meu amigo, meu irmão, que Deus vai fazer o impossível por você. Mas enquanto você ora, Deus está operando milagre. Então vamos orar nessa hora, agradecendo a Deus pela sua palavra e entregamos. Se você tem alguma coisa aí que você não pode fazer, saiba que Deus pode fazer. Continua sendo fiel como Jó, que Deus vai agir na hora certa, no momento certo. Querido Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos nesse momento pela tua palavra lida, porque aprendemos com Jó e devemos ser pacientes, perseverantes, Pai, mesmo na luta, mesmo se alguém se levanta contra nós, alguns inimigos, algumas pessoas, devemos continuar te servindo com alegria, mesmo que os amigos e inimigos venham contra nós, falar coisas que realmente não aconteceram, mas julgar e outras coisas, Senhor, sobre nós. Precisamos estar em oração, crendo que o Senhor é quem justifica, é o Senhor que faz, e crendo que o Senhor é fiel, e dizer como disse Jó: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Deus, Ele cuida, eu creio que o Senhor faz, eu sei que o Senhor é o Deus de Jó. Hoje ainda o Senhor faz como fez com Jó. E no momento de maior dificuldade, podemos contar contigo, Senhor, e continuar orando, porque no meio da oração, na oração, o Senhor chega e muda o cativeiro, a situação, aquilo que perdemos, aquilo que o inimigo levou, o Senhor traz em dobro, porque o Senhor é fiel e a sua palavra é verdadeira, sua palavra tem poder, e eu creio que o Senhor está fazendo neste momento. Com pessoas que já perderam a fé, a esperança, já estão no fundo do poço, mas que nessa hora, nessa manhã, nesse vídeo, está assistindo, Senhor, entrou nessa live, está crendo que o Deus de Jó é o Deus do impossível, é o Deus que pode fazer na vida dessa pessoa, na nossa vida. Por isso acreditamos e oramos nessa palavra, que o sobrenatural, o impossível, o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, eu confio na tua palavra, Senhor, e vivemos por ela, porque vivemos por fé e não por vista. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, amém. Meus amados, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o presbítero Herivaldo, estou sempre aqui no meu canal. Se você é novo aqui, não se inscreveu ainda, vai lá, não custa nada, você não perde, pelo contrário, você ganha sempre. Porque se você se inscrever no canal, ativar o sininho, sempre que eu estiver aqui trazendo a palavra de Deus, uma oração, o YouTube vai te lembrar. Aí você vai lá e assiste, é bênção para a sua vida, amém?